Bem-vindo, meu caro aluno, bem-vindo, minha cara aluna. É uma felicidade muito grande estar aqui no mais uma teleaula com vocês, com o professor Torres, tá? Nós vamos embarcar hoje em mais uma teleaula de Química com um assunto super importante chamado de geometria molecular e polaridade de moléculas. Você que assistiu às minhas videoaulas anteriores, você precisa ficar muito atento à aula de hoje. É uma aula que traz muita confusão na cabecinha de vocês. Então, preste bem atenção. Nós partimos das ligações covalentes e descobrimos que no mundo dessas ligações, nós tínhamos uma geração de uma polaridade devido à diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos. Nesse momento agora, eu vou tentar explicar para vocês a diferença entre o que nós chamamos de polaridade de ligação para polaridade de molécula. Meu caro aluno, meu caro aluna, são coisas totalmente diferentes. Quando nós nos referimos à polaridade de ligação, nós falamos que nós vamos fazer um diferencial entre dois elementos químicos. A polaridade de moléculas, nós vamos fazer um diferencial entre todos os elementos químicos presentes dentro de uma substância. Então nós falamos assim, que a polaridade de molécula era aquela diferença de eletronegatividade que era gerado entre dois elementos que compartilhavam elétrons, que nós usávamos o delta, ok? A polaridade de moléculas é uma somatória. É uma somatória. Mas, Torres, uma somatória de quê? Vamos voltar aqui? Quando nós falávamos de polaridade de ligação, vamos fazer aqui uma recapitulação bem rápida. Nós sabíamos que, de acordo com esse delta, com essa diferença de eletronegatividade, as ligações poderiam ser apolares, polares ou iônicas. Se esse delta desse igual, vamos colocar bonitinho aqui para você que assiste a nossa teleaula, se o delta desse igual a zero, eu tinha uma ligação covalente apolar. Se esse delta desse diferente de zero, não ultrapassando aquela marca de 1,7, nós tínhamos uma ligação covalente polar. E lembra que nesse momento que nós determinávamos que a ligação era polarizada, nós desenhávamos um vetor polaridade, que era representado pela letra μ. E se esse delta desse maior que zero, não, maior que 1,7, nós tínhamos uma ligação iônica. Então foi isso que você viu em uma das nossas teleaulas aí de Química durante o seu curso, tá? Na nossa plataforma. Agora, quando nós falamos em polaridade de moléculas, nós na verdade vamos ter uma somatória dos vetores que alguns chamam de vetores polaridade, tá? Vamos puxar aqui uma setinha dos vetores. Quais vetores são esses? Os vetores polaridade, ou também que alguns chamam de os vetores dipolo, tá? Fica ao seu critério. Eu vou pegar um exemplozinho e vou trabalhar aqui na parte central do quadro para que você possa entender muito bem a diferença entre as duas. Vamos pegar uma molécula muito conhecida de vocês, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é a molécula CO2. Eu destaquei aqui no quadro só para que você possa ver passo a passo. Então, a primeira coisa que você faz, vamos lá, o nosso primeiro passo, né, nessa determinação, tanto da polaridade de ligação como de molécula, primeiro é fazer o que você chama de fórmula plana. Eu venho aqui, então, vou fazer a fórmula plana. Eu tenho um carbono que liga a dois oxigênios. Um carbono que liga a dois oxigênios. Está aqui, a fórmula plana. Após ter determinado a fórmula plana, eu vou para o segundo passo. O segundo passo é, na verdade, descobrir a minha
polaridade da ligação, hein, cara? Birubiru, não me faça entrar pela câmera. Polaridade da ligação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou desenhar novamente a minha molécula e vou lembrar aquilo que em toda a teleaula eu falo. Esteja aí munido da sua tabela periódica, para que você possa consultar os valores de eletronegatividade de cada elemento químico. Aí vamos lá. Nós tínhamos o oxigênio que valia 3,5, 3,5 e o carbono que valia 2,5. Quando você plotava aqui os valores, nós iríamos pegar a nossa ligação e nós iríamos fazer o nosso delta. Lembrando que nosso delta é a diferença de eletronegatividade. Vamos lá? Então, sempre o maior menos o menor. Esse meu delta vai dar 1,0. Opa! Se ele deu diferente de 0 e não ultrapassou 1,7, eu tenho uma ligação covalente polar. Se eu tenho aqui uma ligação, vamos botar aqui para você, uma ligação covalente polar, nós vamos vir aqui e vamos desenhar o nosso vetor polaridade, com um tracinho na bundinha, só para a gente não confundir com a dativa. E lembrando que o vetor polaridade, que nós vamos chamar de μ, vamos colocar aqui de Lais, que vale 1,0, ele vai do mais fraco até o mais forte. Mas você repara que nessa molécula eu não tenho apenas essa ligação. Eu tenho essa ligação e essa aqui. Como elas são irmãs gêmeas, você vai ver que o cálculo é o mesmo. Delta, que é a diferença de eletronegatividade, 3,5 menos 2,5, o meu delta deu cabeça de porco, 1,0. Acorda, cara. Era o mesmo cálculo. Não tinha nem necessidade de fazer, mas nós vamos fazer uma ligação covalente polar. Show de bola. Vou desenhar o meu bendito vetor polaridade, cara. Tá aqui o meu vetor polaridade. Show. Vale quanto? Isso, cabeça. Ele vale 1,0. Então, com isso, eu consegui determinar que na molécula de CO2, as ligações existentes dentro do átomo, dentro da molécula, eram ligações que nós chamávamos de ligações covalentes polares. No meu terceiro passo, e o terceiro passo final, e você vai ver que aqui ao lado esquerdo do quadro, eu coloco uma tabela chamada de geometria molecular. É como você tem que lembrar que ao ligar os elementos químicos ao átomo central, ele vai se comportar de maneira diferente em cada arranjo de ligações, formando estruturas diversas. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o CO2, você vem aqui, CO2, que tipo de fórmula mínima ele teria? Não pode ser um AB3, porque aqui não tem 3. Aqui tem 2. Opa, a AB2, ele é o CO2, ele é uma molécula que chamamos de linear plana. No próximo quadro você vai ver isso. Mas guarde isso na mente de vocês e na alma, tá? Para que você não possa esquecer dessa tabela que é super importante, tá bom? Mas vamos lá. Terceiro passo agora, então, é a minha polaridade de molécula. E você que vem me acompanhando nas teleaulas, você vai ver que uma das coisas muito bacanas da química é que ela relaciona a outros conteúdos, como agora, por exemplo, a física. Quando eu desenhar aqui a molécula novamente, vocês vão reparar um padrão. Está aqui a molécula, né? Está aqui o vetor polaridade. Só que, reparem nesses dois vetores. Eles são vetores opostos, né? Mas de mesmo valor, de mesma intensidade. Lembra aí, Birubiru? Lembra aí, Birubiru? O que acontecia com vetores que eram opostos? Isso. Os vetores opostos na física ou na matemática, eles eram subtraídos. Então quer dizer que a resultante, vamos chamar aqui, o vetor resultante
da polarização é igual a zero. O que significa isso? Depois vou dar uma observação para você. Que mesmo que essa molécula tivesse ligações polares, esses vetores se anulam. Então eu tenho uma uma molécula apolar. E por que eu tenho uma molécula apolar? Porque os vetores se anularam totalmente. É isso que você tem que ficar atento, meu caro aluno, minha cara aluna. Que é muito importante você seguir o passo a passo da química para que você consiga entender de forma perfeita. Vocês têm um artifício de parar, voltar ao vídeo quantas vezes forem necessárias. Eu vou dar mais um exemplo. Aqui eu dei o exemplo do CO2. Mas nós vamos dar mais um exemplozinho para vocês. Eu vou colocar outra molécula muito conhecida por vocês. Vou deixar aqui meu passo a passo. E vou pegar uma molécula super importante no nosso dia a dia. A água. E vou passo a passo. Lembra o passo a passo? Primeiro passo era a tal da fórmula molecular, né? Eu vim aqui, a água. A fórmula da água tem o oxigênio, tem um elemento só, ele vai ficar no meio, né? Você vai aprender um lancezinho que eu vou explicar que é super importante nesse momento. O oxigênio, ele tem 6 elétrons no meio. Desses 6 elétrons, só 2 foram usados. Ficaram 2 elétrons sem serem usados, tá? Na verdade, dois pares de elétrons sem serem usados. E o que acontece com isso? Esses elétrons que chamamos de não compartilhados, tá? Eles obrigam essas ligações a irem para baixo. Então, na verdade, a geometria molecular que está aqui, olha lá, ó aqui, A2B, H2O, ela é uma linear angular. Então, o que vai acontecer é que, ao desenhar aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Vou até consertar aqui, ficou 2 pontinhos faltando aqui. Ela vai ficar assim. Então, nós chamamos de uma molécula angular pela forma que ela se rearranjou. Agora, vamos lá. Vamos aos vetores. No segundo passo, para terminar o vetor, eu venho aqui, sei que vale 3,5, 2,1, vou fazer meu delta. Vou ter que ir direto aqui, ó. 3,5 menos 2,1, 1,4. Significa o quê? Que essa ligação é uma ligação covalente polar. Se é polar, eu tenho que fazer o quê? O vetor polaridade. Vamos lá, do mais fraco para o mais forte. Esse vetor você já sabe que ele vale 1,4. Essa ligação é idêntica. Já vou colocar aqui o vetor polaridade. Agora, se você observar nessa molécula, você vai ver que a água, ela tinha ligações covalentes polares, porque o delta deu diferente de zero, mas não ultrapassou 1,7, ok? E o que aconteceu? Os vetores aqui, eles estão indo no mesmo sentido. Aqui não vai anular os vetores. Como os vetores estão indo no mesmo sentido, vai haver uma somatória. Então, nós vamos dizer que nesta molécula, os vetores polaridade, a somatória, né, o vetor resultante de polaridade, ele vai ser diferente de zero. Então, significa que a molécula vai ser o quê? A molécula vai ser polar. Meu caro aluno, você pode ver, é só trabalhoso. Não é aquele monstro que nós imaginamos. Mas o seu mestre aqui, mais um exemplo, o seu mestre vai te ensinar um macetinho muito bacana. Eu vou aproveitar esse tipo de molécula, eu vou pegar essas 2 moléculas aqui para mostrar para vocês um exemplo muito bacana, um macetinho que se você gravar, e é muito fácil, você vai deslanchar na prova. Agora cuidado. Esse macete que eu vou dar se refere apenas quando é perguntado sobre a polaridade da molécula.
Vamos pegar aqui os dois exemplos, o BH3 e o NH3. Ok, moçada? Você viu que o tempo todo eu falo de tabela periódica, tá? Eu vou na tabela periódica, esse B é a família 3A, o hidrogênio família 1A, eu estou colocando isso para que você possa fazer a fórmula plana, o nitrogênio família 5A e o hidrogênio família, hidrogênio família 1A. Vou fazer minha ligação. O boro vem no meio, eu tenho então um hidrogênio fazendo covalente, o segundo e o terceiro. Então repara o seguinte, se esse cara aqui, ele é da família 3A, significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele usou um aqui nessa ligação, usou o segundo, usou o terceiro. Então você repara aqui no átomo central que todos os elétrons foram compartilhados. Letra feia, né? Compartilhados, tá? Então não sobrou nenhum elétron no meio sem ser usado. Vamos pegar aqui agora o nitrogênio? Vamos lá. Nitrogênio, ele é a família 5A. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vou ligar aqui um hidrogênio, são 3, o segundo e o terceiro. Você vai reparar que nesse átomo central, somebody love, aqui ó, me sobrou 2, tá vendo? Então você vê que nessa molécula, né, nem todos foram usados. Primeira informação importante, toda vez, aqui eu me refiro à molécula BH3, toda vez que uma molécula BH3 não sobrar nada, eu vou chamar ela de trigonal, tá bom? Trigonal. Aqui, como tem 3, mas me sobrou, eu vou chamar, aqui eu vou até completar, trigonal plana. Aqui eu vou colocar trigonal angular, também conhecida vulgarmente por piramidal. Piramidal, tá? Isso aqui nós chamamos de geometria molecular, tá aqui na tabela, aqui ó, BH3, trigonal plana, NH3, trigonal angular. E vai ser angular sempre tiver elétrons. Ó, macetinho muito fácil. Se sobrou elétrons, polar eu sou. Se não sobrou, qual o contrário? Você não usa o A como negação em português? Então, se sobrou elétrons, se aqui sobrou, polar eu sou. E se aqui não sobrou, qual é a negação? Se não sobrou, eu vou usar a negação A. Polar. Então, lembrando que esse macetinho é apenas para quê? É apenas para polaridade de molécula. Então, vocês podem ver que o macetinho é: sobrou elétrons, polar eu sou. Não sobrou, apolar eu sou. Se você reparar, nos dois exemplos anteriores, o H2O sobravam 2 em cima, sobravam 2 embaixo. Sobrava, ele era polar. O CO2 não sobrava nada, apolar. Tá? Então esse macetinho é para te safar aí nas provinhas, para que você rapidamente determine a polaridade da molécula, ok? Vamos lá, mais um exemplozinho aqui. Vou pegar uma outra molécula, ainda no nosso macetinho, o pH3. Família 5A, esse aqui é um 5, família 1A. Vamos lá, família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Show? Aqui, um hidrogênio, mais um hidrogênio, tem que usar 3, mais um hidrogênio. Repare que no átomo central, sobrou também. Primeiro sobrou, eu não posso colocar assim o desenho. Se sobrou, o desenho tem que ficar na forma angular, tá? Na forma angular, que é os átomos para baixo. Então lembra, se sobrou, polar eu sou. É claro que você munido da tabela,
você consegue determinar todas as geometrias. Aqui é uma tabela onde eu boto a fórmula para vocês, né? Quando eu boto o AB, galera, AB eu chamo de um átomo hipotético qualquer, tá? Então aqui podia ser HBr, HCl, HF, ok? Quando eu boto nesse formato aqui, poderia ser, por exemplo, H2S, SO2, olha lá, ó, SO2, tá vendo? SO2. Viu que bacana? H2S. Só para que você possa sempre usar a tabelinha para ir usando, consultando durante a sua atividade no final dessa teleaula, para que você possa chegar ao entendimento total. Galera, não esqueça, ao final de cada teleaula, você na nossa plataforma tem uma atividade para ser resolvida. Estamos aqui à disposição e espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos aí, um grande abraço do seu professor Torres, até a próxima teleaula.